Alunos da Faculdade de Direito de Franca, aqui novamente para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, estudando a unidade 5, a circulação, o item 5.8, a moeda, o crédito e o sistema financeiro nacional. Hoje veremos mais detidamente o crédito e o sistema financeiro nacional. Crédito. Juntamente com o aparecimento das casas bancárias, e quase que ao mesmo tempo da criação da moeda fiduciária, baseado na confiança, sendo as cédulas o exemplo mais conhecido dos dias de hoje, as cédulas monetárias, surge a chamada moeda bancária ou moeda escritural, sendo os cheques o seu exemplo mais comum. Trata-se de uma ordem de pagamento nominal ou ao portador, autorizando o banco a movimentar os fundos ali depositados. Ou seja, depositamos um valor no banco para deixar sob a sua guarda e temos um crédito que podemos utilizar de acordo com a nossa necessidade, tanto como ordem de pagamento, como débito em conta, como movimentação com pagamento de cheques. Essa é a chamada moeda escritural. Então vemos que mesmo com as facilidades propiciadas pela moeda fiduciária, maior segurança e facilidade de manejo era oferecida pela chamada moeda escritural, permitindo aos detentores de valores ali depositados em uma conta corrente, no estabelecimento bancário, possibilidade de fazer uso conforme as suas necessidades. Emitindo uma ordem de pagamento, emitindo cheque, autorizando um débito em conta, por meio de transferência bancária, ou mesmo fazendo uso do cartão magnético na função débito, como nós conhecemos hoje. Acredita-se que atualmente nas economias industrializadas, a moeda escritural represente mais de que 80% dos meios de pagamento, utilizando-se a moeda fiduciária ou papel moeda ou as cédulas, como nós conhecemos hoje, apenas para as transações de menor vulto. E aí, como os possuidores de valores deixavam suas reservas monetárias depositadas em contas correntes para utilização ao longo do tempo, como nós fazemos hoje, nós depositamos o dinheiro lá e vamos gastando ao longo do tempo. Parte desses recursos permaneciam depositados sem utilização. E isto abriu caminho para o surgimento do crédito. O que é o crédito? Crédito, do latim, crédito, é crença, certo? É algo ou coisa confiada. No campo das finanças, é a confiança no recebimento de volta de recursos emprestados. A concessão de crédito surgiu da constatação pelos banqueiros de que podiam auferir um ganho proveniente da concessão de empréstimo daqueles recursos que estavam depositados e não movimentados pelos seus clientes. Então, uma ilustração aqui para que a gente possa compreender melhor. Temos aqui um banco, todos depositam seus recursos, mas somente uma pequena quantidade dos recursos depositados no banco são destinados às trocas diárias das moedas escriturais. Então, um pequeno volume fica no caixa dos bancos para as trocas diárias, para o pagamento dos cheques, para os saques, para os débitos em conta. Mas, assim como está saindo dinheiro, todo dia está entrando novos recursos, mas uma grande soma de recursos ficam depositados nos bancos paradas. E isso saltou aos olhos dos banqueiros, certo? Os banqueiros, com o passar do tempo, começaram a pegar aqueles recursos que ficavam parados, que estavam depositados, que não eram seus, em suas casas bancárias, e começaram a conceder empréstimos, certo? Mediante um contrato a um prazo pré-determinado e auferindo com isso um ganho em cima daquele recurso que não lhe pertencia.
E as operações de crédito, até nos dias de hoje, são muito interessantes, né? E são grandes auxiliares na economia. Permitem uma ampliação das trocas e um mais intenso crescimento econômico, trazendo enormes benefícios para toda a sociedade. Então, todos ganham com crédito. Os detentores de capitais. Eu tenho capital, mas não quero utilizá-lo, ou está lá depositado, ou mantenho uma determinada reserva sempre para ir gastando ao longo dos meses. Eu tenho, o detentor de capital tem a possibilidade de obter um ganho, um juro, com os recursos que não pretendem utilizar a curto prazo. Então, eles depositam aquele dinheiro que ele não pretende realizar a curto prazo, ficam resguardados do risco de perder aquele dinheiro, ser assaltado, então ele fica depositado e lhe dá uma garantia e ainda pode lhe render um juro. Assim, o detentor de capital não precisa guardar o dinheiro como antigamente debaixo do colchão. Para os tomadores de crédito, os empréstimos, a possibilidade aos consumidores de anteciparem suas necessidades de consumo e para os empreendedores, a possibilidade de realizar investimentos na atividade produtiva, estimulando a produção que poderá gerar as próprias receitas para amortizar os empréstimos. Então, eu quero comprar um bem às vezes de grande vulto, que eu não tenho condições de despender o dinheiro a curto prazo. Então eu tenho a possibilidade de fazer um empréstimo e com isso satisfazer minha necessidade de consumo. E eu satisfazendo a minha necessidade de consumo, eu também estou ajudando a ampliar, certo? A fomentar a economia. Então eu tenho um desejo de consumo, me permite antecipar esse desejo retirando o empréstimo. Uma empresa, um empreendedor, ele quer expandir a sua empresa, não tem recursos. Ele vai até o banco, toma recursos, compra a máquina, investe na sua atividade produtiva e, às vezes, com o próprio retorno daquela atividade, ele consegue amortizar os pagamentos e parte do juro. E isso antecipa o crescimento da economia, certo? Então, estimula a economia. E para a sociedade como um todo, todos ganhamos. Isso pode gerar mais emprego, mais renda, mais consumo, estimular o consumo, o investimento. E toda a economia se dinamiza com esse processo. É bom lembrar que a todo momento sempre existe pessoas com recursos que não querem, naquele exato instante, nem consumir, nem investir. E existe também, do outro lado, uma série de pessoas que não têm recursos, certo? E querem consumir e querem investir. O crédito, certo? Faz essa ponte. Pequenas somas de várias pessoas sendo alocadas para aqueles que querem captar aquele dinheiro para consumir e para investir. Lembrando, certo? Que a produção o PIB de um país é a soma de todo o consumo e todo o investimento. Se a gente conseguir dinamizar o consumo e dinamizar o investimento, nós vamos estar dinamizando e estimulando o crescimento da economia. Boa parte do crescimento das economias nos dias de hoje é propiciado quando você tem mecanismos de crédito mais adequados. E ganha principalmente o sistema financeiro, que são os bancos e financeiras, que são os operadores do crédito, ao fazerem a intermediação entre os detentores de capital que não querem empregá-los, seja para consumo e investimento a curto prazo, para aqueles que desejam consumir ou investir. Os bancos captam o recurso, guardam o recurso, captam o recurso a uma taxa menor do que cobram aos tomadores de recursos, obtendo um ganho financeiro dessa diferença, seja, obtendo um lucro dessa diferença, embora, logicamente, assumindo os riscos desta operação. Assim, na medida que os bancos recebem os depósitos à vista, estes reservam uma pequena parte para as trocas imediatas, a qual denominam-se de encaixe técnico, e que representa cerca de 5% do total de depósito à vista recebido. E o restante, o que ele faz?
teria como destino a concessão de crédito. Então, tudo aquilo que nós depositamos no banco, o banco pega uma pequena parte para deixar guardado para as trocas diárias, os resgates diários, que é o chamado encaixe técnico. E o restante, o que ele faz? Dinheiro parado, não pode. O banqueiro empresta para obter um ganho. Atualmente, não se imagina uma economia sem as mais variadas e modernas opções de crédito oferecidas pelo mercado financeiro, sem as quais tornaria inviável grande parte das transações econômicas, principalmente aqueles de grande vulto e de dilatado prazo de realização. Então você quer comprar uma casa, é um valor alto, né? Então você precisa de alguém que lhe empreste. Caso contrário, você não vai conseguir comprar uma casa, um carro, um bem de grande vulto, uma empresa. Caso ele não tenha quem lhe financie, ele dificilmente vai ter como adquirir uma máquina, fazer um grande investimento. E todos perderiam com a ausência desses mecanismos de crédito. Porém, e aí vem o grande risco, por enquanto nós falamos da grande vantagem que é o crédito. Porém, aí vem o grande risco. Na medida em que a moeda escritural tem poder de compra e os créditos concedidos, oriundos dos depósitos bancários que permitiram as concessões de empréstimo, também têm poder de compra, ocorre uma multiplicação do poder de compra de uma mesma moeda. Então, fato que poderá ampliar a demanda por bens e serviços naquela economia. E, na medida em que tal fato venha a ocorrer em grande intensidade, poderá ocasionar até um processo inflacionário. Então, na realidade, um mesmo recurso, você deixou depositado no banco e saiu com poder de compra. Então você saiu com um talão de cheque e você continua com aquele poder de compra. Então você depositou R$100, você tem R$100 de poder de compra. Só que o banco pegou aquele dinheiro, aqueles 100, e emprestou para alguém. Aquele mesmo dinheiro seu que está depositado. E esse alguém também vai ter poder de compra. Então notem, que os dois têm poder de compra. De repente, você tem mais pessoas com poder de compra do que a única moeda existente. Isso pode gerar inflação. Esse efeito inflacionário poderá ser até mais pernicioso na medida que os empréstimos concedidos acabam gerando novos depósitos à vista no sistema financeiro. Aquilo acaba se multiplicando num período de tempo bastante rápido, certo? Que, embora uma parte seja reservado para encaixe técnico, são as trocas diárias, tudo o restante fica guardado poderá ser utilizado para novos empréstimos e assim sucessivamente, provocando uma propagação multiplicativa nominada pelos economistas de efeito multiplicador da moeda escritural. Vamos ver a seguir, eu tentei demonstrar para vocês, vamos tentar entender melhor o efeito multiplicador da moeda escritural. Eu fiz aqui um esquema, vamos ver vamos tentar acompanhar junto, vamos ver se todos vocês acabam entendendo. Num determinado momento, você tem um depósito à vista, R$100. Você pega aquele dinheiro, você não quer correr risco na sua casa, você leva até o banco, correto? O banco o que faz? Lhe dá um talão de cheque, certo? Ou lhe faz um crédito na sua conta, que você poderá gastá-lo ao longo do tempo, certo? Tanto com emissão de cheque, com débitos em conta, com ordem de pagamento e tudo mais. Só que esse dinheiro ficou depositado no banco. O que o banco faz? Ele pega aqueles seus R$100, tira uma parte que é o encaixe técnico, sobrou 95. O que ele faz com aquele 95? Ele empresta. Ele empresta para alguém que vai fazer o que com esse dinheiro? Vai consumir ou investir. Então ninguém vai pegar dinheiro para guardar em casa. A pessoa pega o dinheiro ou para comprar algo, ou para consumir algo, ou para investir algo. E consome e investe. Aquela loja ou aquela pessoa que recebeu esse recurso vai fazer o quê? Também não vai ficar com o dinheiro, com esses 95 guardados. Vão fazer o quê? Vão depositar num banco.
O banco o que vai fazer? Vai dar para essa pessoa que depositou, vai dar um crédito na sua conta, vai deixar um crédito na sua conta de R$ 95. Notem que essa primeira pessoa tem um crédito na conta para gastar de R$ 100. Essa segunda passa a ter um crédito de R$ 95 sobre uma moeda que era só 100. Você já tem 100 aqui e outro com crédito aqui de 95. Bom, o que o banco vai fazer com esse dinheiro que você deixou, que esse segundo aqui deixou depositado no banco? Vai também tirar uma parte para encaixe técnico e vai deixar o restante para quê? Vai emprestar novamente. Emprestou agora R$ 95. Desses empréstimos, quem tomar o dinheiro emprestado vai fazer o quê? Vai consumir e investir. Aquele que recebeu o recurso do consumo e investimento vai fazer o quê? Vai depositar o dinheiro no banco também, sucessivamente, ninguém vai ficar com o dinheiro parado. E o banco vai fazer um crédito nessa conta de R$ 95 e vai dar a essa empresa, esse que recebeu o recurso, uma possibilidade de gastar, através de talão de cheque, através de um débito em conta e tudo mais R$ 90,25. Notem aqui, você tem 100 mais 95 mais 90 com poder de compra. E sucessivamente, o que o banco vai fazer? Vai pegar aqueles 95, vai tirar novamente o encaixe técnico e vai fazer a novos e novos empréstimos. E isso tudo vai ocorrendo numa velocidade muito rápida, muito rápida. Nós chamamos isso de efeito multiplicador da moeda escritural. Ou seja, a moeda escritural vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. De repente você tinha, se você não tivesse o sistema financeiro, você só tinha alguém com R$ 100 de moeda fiduciária, moeda, certo? Para gastar no mercado. Agora você tem este daqui podendo gastar, este daqui podendo gastar e este daqui podendo gastar. Ou seja, a possibilidade de ter mais pessoas querendo consumir com poder de compra aumenta. E de uma hora para outra, você tem desses R$ 100, você tem 285 com poder de compra. E isso vai se multiplicando e muito rapidamente. É o que nós chamamos de efeito multiplicador da moeda escritural, que poderá causar um fenômeno inflacionário. Este é o grande risco da chamada moeda bancária ou moeda escritural. Ela acaba por correr o risco, ou incorrer no risco de gerar um processo inflacionário. Então notem, o sistema de crédito traz inúmeras vantagens para uma economia. Aceleramento das trocas, maior intenso poder aquisitivo e tudo mais. Porém, traz riscos. O risco é a chamada inflação, certo? Creditória. Então, e aí? Nós temos grandes vantagens do crédito e grandes riscos. O que o Estado vai fazer? Então, para combater os possíveis danos inflacionários causados pelo efeito multiplicador da moeda escritural, que não são ignorados, as autoridades monetárias passaram a exigir dos bancos a restrição de parte de seus depósitos à vista, operação conhecida como depósito compulsório, com vistas ao atendimento de 3 finalidades. Então, se você deixar do jeito que está, de uma hora para outra, aqueles R$ 100 vira 285 e pode ocorrer uma inflação muito rápida. Então, o Estado criou, os bancos centrais criaram essa figura mundialmente conhecida como o depósito compulsório. Existem outros mecanismos, mas o mais clássico, o mais comum, é o chamado depósito compulsório. Qual que é a finalidade do depósito compulsório, que eu já vou explicar o que é? Controlar a massa de crédito oferecida pelos bancos comerciais, manter em poder das autoridades monetárias um volume de reservas capaz de garantir a liquidez do sistema como um todo. Ou seja, se faltar dinheiro, o banco pode
O Banco Central pode reemprestar para os bancos. E controlar a expansão dos meios de pagamento da economia pela redução do impacto do efeito multiplicador da moeda escritural. Então vamos tentar entender isso. O que é o depósito compulsório? De todo aquele dinheiro que você deixou depositado no banco, o banco é obrigado a pegar uma parte daquilo e deixar guardada. Não pode emprestar, certo? É um limite, certo? É um percentual que o Banco Central determina a todos os bancos que são obrigados a seguir, que ele é obrigado a deixar guardado. Então vamos imaginar o seguinte, praticamente o mesmo esquema. Você vai lá e deposita 100. O banco lhe dá um crédito em conta com o poder de compra de 100. O que o banco é obrigado a fazer agora? Dos seus 100, ele tira 5% para encaixe técnico. Ele já tirava, continua tirando. Só que ele é obrigado a pegar 40%, eu chutei essa hipótese de 40%, mas o Banco Central, ele aumenta ou diminui esse depósito compulsório de acordo com os seus objetivos de política monetária. Se ele quer restringir mais o crédito, se ele quer ampliar o crédito, ele controla isso e todos os bancos são obrigados a seguir. Sobrou quanto para o banco? Só 55. O que ele vai fazer com 55? O mesmo esquema. Vai pegar esses 55, certo? Vai emprestar para alguém e este alguém não vai ficar com o dinheiro parado. Este alguém vai consumir e investir e esse dinheiro vai retornar ao banco. O que o banco vai fazer? Certo? Fazer outro crédito em conta, só que agora de 55 mil reais apenas. O que o banco vai fazer com esses 55? Vai tirar 2,75 de encaixe técnico, vai tirar 22 no caso, que é 40% de 55 para depósito compulsório, vai sobrar quanto? 30,25. O banco novamente vai emprestar os 30,25. Certo? O Banco Central sabe que o banco está fazendo isso, e é normal, porque o crédito é necessário. E o banco vai emprestar esse dinheiro para alguém. E o banqueiro vai fazer o quê? Vai fazer outro crédito de moeda escritural no valor de 30,25. Certo? Vai pegar esses 30,25 e vai fazer o mesmo processo e vai conceder novos empréstimos. Ou seja, o efeito multiplicador continua. O efeito multiplicador continua, certo? Só que os 40% que o Estado determinou, que o Banco Central determinou como depósito compulsório, está restringindo o crédito. Então, daqueles 100 reais, agora viraram apenas 185. O Banco Central sabe disso. Então, se ele quiser, ele aumenta o depósito compulsório e sobra menos dinheiro para ser emprestado. Consequentemente, a taxa de juros aumenta e esse valor aqui vai diminuir. Ou então o Banco Central, estou querendo fazer com que a economia cresça. Eu diminuo o depósito compulsório, sobra mais dinheiro para o banco emprestar e com isso eu estimulo o consumo e o investimento. Ou seja, o Banco Central está controlando, tem instrumentos para controlar a oferta de crédito naturalmente. E todos os bancos são obrigados a cumprirem. Não fosse isso, se os bancos não puderem emprestar o dinheiro que fica parado, ele iria cobrar para guardar seu dinheiro como acontecia na antiguidade. E nós não teríamos o mecanismo de crédito. Então, o crédito tem suas vantagens e tem seus inconvenientes, certo? Então, com isto, nós ficamos com as vantagens e o Estado tem instrumentos, certo? Tem instrumentos para realizar, para controlar a liquidez da economia e evitar um possível surto inflacionário ou estimular a economia quando ele achar que assim é possível, é necessário. Com isso nós ficamos com as vantagens, certo? E minimizamos o risco inflacionário que o sistema financeiro pode trazer. Isso é comum em toda a economia, certo? Em todos os países fazem isso.
O depósito compulsório é um dos mecanismos. Existem outros mecanismos que o Banco Central pode utilizar para controlar a liquidez da economia. Bom, o depósito compulsório, como eu acabei de falar, é uma das formas de atuação do Banco Central como um mecanismo de execução de sua política monetária. Lembra quando nós estávamos estudando intervenção indireta? Ou seja, o Banco Central tem como intervir indiretamente nos bancos, mesmo sem ser dono de nenhum banco. Ele controla a oferta de crédito. Parte de uma determinação legal obrigando os bancos comerciais e outras instituições financeiras a depositarem junto ao Banco Central parte de suas captações em depósito à vista, depósito a prazo e outros títulos contábeis. Então existe depósito compulsório para depósito à vista, para depósito a prazo, para outros títulos, ou seja, o Banco Central tem mecanismos para controlar a oferta de crédito, né? E com isso perseguir seus objetivos. Eu quero crescimento econômico, eu quero estabilidade de preço, eu quero estimular o consumo, eu quero frear a inflação, certo? Então ele tem mecanismos para controlar isso, certo? Assim, dos depósitos à vista, uma parte será restringida pelos encaixes técnicos, ou seja, ele guarda lá para as trocas diárias, e outra pelos depósitos compulsórios, restando uma parcela a ser destinada a novas operações de empréstimo bancário, que é normal e é também desejável, certo? Então, basicamente, é assim que funciona o sistema de crédito. Tem vantagens e tem inconvenientes. Vamos falar um pouquinho do Sistema Financeiro Nacional, certo? Apenas apresentá-lo para vocês, porque é algo muito complexo. Então, só mais ou menos dar um retrato do que é o Sistema Financeiro Nacional. É formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recurso. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas, o governo circulam a maior parte dos seus ativos. Tudo passa pelo sistema financeiro. Paga suas dívidas, realiza os seus investimentos. Tudo passa pelo sistema financeiro nacional. Ele é organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Os agentes normativos determinam as regras gerais para o bom funcionamento do sistema. As entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Então você tem os agentes normativos, lá em cima, os supervisores e os agentes, certo? Os órgãos operadores. Quem que são os operadores? São os bancos, são as instituições financeiras que operam no dia a dia com você. Então, só tentando demonstrar aqui, os agentes normativos que fazem as normas. Então você tem lá o nosso chamado Conselho Monetário Nacional, certo? Que determina as regras, que os demais agentes, Banco Central e Comissão de Valores, deverão acatar, são os que vão supervisionar o que os operadores vão realizar. Quem são os operadores? Bancos e caixas econômicas, administradores de consórcio, corretoras e distribuidoras de títulos e valores, cooperativas de crédito, e demais instituições bancárias e não bancárias, certo? Então, o Conselho Monetário emana as diretrizes que o Banco Central vai ter que seguir, que a Comissão de Valores Mobiliários vai ter que seguir e vai ter que normatizar, supervisionar o que os operadores das bolsas de valores, das bolsas de mercadoria vão fazer. A mesma coisa acontece com relação ao Conselho Nacional dos Seguros Privados, e aí você tem a SUSEP, que vai supervisionar o que os operadores vão fazer. Então você vai contratar um seguro com uma operadora, certo? Que vai ter a supervisão da SUSEP e vai seguir as normas emanadas pelo Conselho. A mesma coisa, um Conselho de Previdência Complementar tem o órgão que vai supervisionar e tem as operadoras que vão realizar a operação com os tomadores. Isso daqui é mais apresentando para vocês, não há necessidade de a gente decorar todos esses órgãos aqui
como eles funcionam. Então tem os órgãos normativos que fazem as normas, né, os conselhos, certo? Os que vão supervisionar e os que vão operar o crédito, certo? Assim funciona o chamado sistema financeiro nacional, certo? O poder deliberativo máximo é exercido pelo Conselho Monetário Nacional, criado em 1964, que tem a responsabilidade de formular a política monetária e de crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, que estabelece as normas gerais, certo? É de competência do Conselho Monetário Nacional regulamentar as operações de crédito das instituições financeiras brasileiras, regular a moeda do país, supervisionar suas reservas em ouro e cambiais, determinar as políticas de poupança, de investimento e regular os mercados de capitais brasileiros. Neste âmbito, o Conselho Monetário também supervisiona o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E a mesma coisa também com relação aos conselhos de seguro e de previdência privada, certo? Tem o conselho, tem um órgão supervisor e tem os operadores, certo? Bom, então com isto nós tentamos passar para vocês, certo? O que é o crédito, né? Minimamente o que vem a ser o crédito e o sistema financeiro nacional, mais ou menos como funciona. E na nossa próxima aula nós trataremos melhor do assunto câmbio. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.